Bom dia! Segundou com o nosso café com terapia. E aí, me conta nos comentários como vocês têm estado, como essas lives têm trazido reflexões para vocês. Eu recebo alguns comentários no privado e é muito interessante, né? Como a palavra chega para quem precisa chegar na forma como precisa e quando precisa, né? Então, e a gente segue aqui firme com o nosso café com terapia, as nossas pílulas semanais e matinais de reflexão, inspiração, conhecimento, né, de transbordar um pouco do que a gente vai aprendendo aí por essa estrada aí da vida, por esse caminho de tentar conhecer um pouco mais o ser humano, a mente humana, por que a gente age, reage de tal forma, por que nosso corpo tem formatos diferentes e que mensagem esse nosso corpo está contando. Então, e a gente vai aí nessa estrada pincelando essas gotas, pílulas de conhecimento no âmbito de uma vida relacional, né? Porque a base da vida relacional, as nossas relações são que dão sustentação para nosso desenvolvimento profissional, nosso sucesso financeiro, né? A gente nasce de uma relação, né? A gente evolui com as relações. E quando eu falo relações, não fica restrito só a casal. A casal, ela é mais rica, porque ela é mais contínua, mais desafiante, tem mais perenidade, constância, e isso leva a também ter conflitos, e a gente e que se replica nos nossos relacionamentos profissionais, quer dizer, aquilo que a gente vai trazendo da nossa infância, do nosso desenvolvimento familiar, vai se repetindo, vai transbordando nas nossas amizades, nos nossos comportamentos, nas nossas relações com os colegas de escola, com os colegas de trabalho, né? Por que tem aquela postura de eu tenho timidez? Nasceu aonde isso? Por que eu me envergonho ao falar? Porque de onde nasceu esse medo de se colocar para a vida, de ir apresentar o seu melhor, de entregar o seu melhor? Uma das grandes raízes de onde vem isso é o quê? É lá atrás, lá na infância, onde a gente aprendeu que ficar quieto seria mais seguro para não ganhar bronca, mais seguro para não magoar nossos pais, nós mais seguros para ser perfeitos. A gente nasce com uma responsabilidade, um desejo muito grande de dar certo, de não ferir, de não magoar, né? E a gente vai levando isso para a vida, vai desenvolvendo as nossas feridas. E, na verdade, a gente não nasce, né? A gente, nessa gestação, na barriguinha da mamãe, na barriguinha do papai, a gente já está lá, né? Sentindo, percebendo, contraindo, expandindo, já está lá desenvolvendo os nossos traços de personalidade e que só vão se aflorando durante o decorrer da vida, né? Nós estamos formando os nossos traços de qualidade e que fique bem claro, né? A gente está formando os nossos traços de qualidade tanto para o lado dos recursos, tanto para o lado dos pontos de melhoria, né? Na vida, no dia a dia, vai sobressair aquilo que a gente está numa situação mais interessante, mais favorável. Se naquele momento eu estou numa situação de sofrimento, não serão os meus recursos que estarão a serviço. Aí eu estarei reativa, aí eu vou estar transbordando aquele meu ponto a melhorar. Por isso que o conhecimento liberta. Porque a partir do momento que você começa a entender como você funciona, como o teu corpo pode te ajudar a ser no teu manual de instruções, o que acontece? A minha, nossa atitude, ela começa a caminhar para um lado diferente. Peraí, a gente começa a administrar
o nosso perceber, sentir e agir, a gente começa a gerenciar isso e não fica muito explodir por quê, né? Não, você começa a analisar e entender se tem traços onde tem uma raiva mais contida e se você já sabe que você tem um traço com uma raiva mais contida, você vai analisar o momento que vale a pena soltar essa raiva, porque o momento que você pode administrar e comunicar essa raiva de uma outra forma sem ser quebrando o mundo, né? Então esse é o objetivo, né? Transbordar. E o que você achou que foi bom para você ou que você lembrou que pode ser bom para alguma pessoa que você acha interessante, encaminha a live. Elas ficam todas gravadas aqui no Instagram e elas estão à disposição, né? Para transbordar. Hoje o tema que a gente vai trabalhar aqui é sobre relacionamento. Parece que é repetitivo, mas é sobre um outro ângulo, né? Então, eu acho que eu não disse, né? Sejam todos muito bem-vindos. É muito bom estar aqui com vocês. Eu reservo essa segunda-feira com muito carinho para estar aqui com vocês. E vamos lá. Você já se pegou no meio de uma conversa e onde você pensa, caracas, de novo isso aqui, não estou acreditando. Ai, minha amiga, isso acontece comigo, acontece com você e acontece com muitas e muitas pessoas. Uma sensação de repeteco, de que aquela conversa, naquele relacionamento que ela já aconteceu e ela, de novo, começou por um motivo muito pequeno, muito ínfimo e que não se justifica o motivo para essa conversa de novo ter essa dimensão. Eu conheço um pouco desse lugar. Quem não, né? Eu entendo você. Você não está sozinha, você não está sozinho. Realmente, a gente vai vivendo, enquanto a gente não consegue dar conta de resolver o que está por detrás daquela dor que chega a pessoa reclamando, que bate na gente, dói, que a pessoa fala com a gente, machuca, enquanto a gente não resolver aquilo que bate, mas que está aqui atrás, na raiz do problema, ela vai continuar se repetindo. E vai continuar se repetindo nas formas mais estranhas possíveis. É como se te pegasse de surpresa, porque aparece transvestida de uma situação diferente, mas a raiz é a mesma. A raiz é uma dor que está lá atrás, que não foi trabalhada, que não foi compreendida, que não foi acolhida. E aí bate, dói de novo, né? É humano e faz parte da dança, dos relacionamentos, entrar no piloto automático, responder no piloto automático, falar sem pensar, né? Faz parte da dinâmica, né? É espontaneidade. E é essa riqueza que os relacionamentos mais íntimos, ela proporciona. Essa riqueza de você ser espontâneo e colocar aquilo para fora é a possibilidade também de melhoria. É a possibilidade também de sair desse lugar de onde essa pedra bate e dói para chegar num lugar ou onde a pedra nem chega e nem dói, ou quando ela estiver vindo, administrar, né? Não é fugir, porque eu falo que o caminho mais rápido, o caminho mais fácil é a porta da saída, né, gente? Puxa vida, né? Nem quero falar, deixa de novo, não quero e sai, né? Pode ser que eu não queira falar naquele momento, mas eu vou encontrar um momento de paz e calmaria, criar esse momento, se ele não existe, para comunicar, porque a gente vai pedrinha por pedrinha, construindo esse estado de melhoria, né? Então, quando isso... Eu vou fazer aqui 3 perguntas, né? E aí vocês vão se concentrando, se focando nessas 3 perguntas, para no seu dia a dia, na hora que a situação aparecer, aí você se auto-questiona. Porque a pergunta é uma ferramenta de poder, né? Eu falo que nós temos grandes ferramentas, né? Primeiro, autoconhecer, entender o que o nosso corpo está contando. E a segunda é aprender a perguntar. A pergunta certa, ela vale mais do que a resposta, né? O terceiro, o que eu ia falar? Primeiro é a gente perguntar, se autoconhecer.
E o poder da escolha, né? Que é maravilhoso esse poder da escolha. Para onde eu vou? Para a direita, para a esquerda, para o meio? E eu escolher isso. E não ficar esperando que a vida me coloque em tal caminho. É meu o poder da escolha. Então, assim, ao conhecer, sabe, desenvolver a habilidade de fazer perguntas que são melhores que as respostas e exercitar com consciência o poder de escolha. É maravilhoso isso. Então, vamos lá. Fica aí com papel e caneta para você anotar essas 3 perguntas, né? Por que a conversa, aquela conversa chata, aquele assunto desagradável, nem necessariamente, não é, às vezes nem é o assunto, é o jeito, por que volta? Por que não encerra, né? Raramente é sobre o ato que se manifesta. Não é sobre essa caneta que eu deixei à toa, não é sobre o celular que estava com um toque alto. Normalmente, na maioria das vezes, nem está no tom das vozes. Muitas vezes é o que é a repetição de dinâmicas antigas. Dinâmicas antigas que continuam ativas, sem solução, e a gente ainda não percebeu. É uma parte nossa que está reagindo para se proteger. Se proteger do quê? É aí a pergunta. Por que eu reajo de tal forma? Por que eu costumo falar assim? Se eu estou reagindo, é porque não deu tempo de eu elaborar o que está acontecendo para agir, para ter a atitude, para ação. Então, estou no piloto automático, eu estou reagindo. E por que eu reajo? Por que eu me defendo? Por que eu estou numa atitude que, ao invés de usar minha consciência, usar meu entendimento, respirar, elaborar uma pergunta interessante, eu sigo reagindo? Aí já tem um termômetro, né? Por que eu reajo, né? O que em mim está reagindo neste aqui e agora? Para eu reagir. O que tem lá no teu interior que está pegando? Né? É desafiante, mas a gente parar de se colocar, evitar de se colocar naquele lugar da vítima, né? Eu fiz isso porque fizeram isso. Eu brinco que quem faz isso é cobrador, né? Só dá o troco. Né? A gente está aqui numa fase muito além de dar o troco, né? A gente está na fase de elaborar o que isso tem a ver com a gente. Porque não é sobre o outro, é tudo sobre a gente. Se bateu, pega, que é teu. Então, mudar essa postura, né? Buscar construir essa nova compreensão. Por que a conversa volta? Quando você, ao invés de reagir, você faz essa pergunta, por que esse tema de novo está aqui na mesa? Aí você já começa a abrir espaço. Já começa a abrir espaço na mente também. Porque a pergunta, ela empodera. Por que a conversa volta? Aí, ao invés de você reagir com a outra pessoa, você reflete. Quando você reflete, você produz uma nova ideia, que a gente espera sempre que seja mais equilibrada, que seja uma escolha e não uma reação, né? Então, essa pergunta, por que a conversa volta, tem a função de estar aqui abrindo espaço para você se colocar. Opa, vamos aí, de novo não, peraí. A outra pergunta é sobre postura, né? Então, assim, a gente sai da reatividade e a gente faz essa pergunta, né? Nesse momento, o que a gente está buscando compreender? O que a gente está buscando? É ter razão? Já faz tempo que muitas pessoas têm aberto mão de ter razão. Porque é frutífero ter razão. Eu tenho razão, o que eu faço com ela? Não é? Então, nesse momento, eu já abri espaço e tal, foi lá, bateu. Por que voltou essa conversa? Respirei e tal.
abro espaço, a minha mente está aqui aberta para analisar. E aí vem, você está buscando ter razão ou está querendo entender a situação? Não é? Porque se o foco vir a ter razão, a razão distancia. Porque eu tenho a razão, sou vencedora, tchau. Acabou. Não precisa nem discutir, eu tenho a razão. Cheio, sabe? Acabou, eu estou com a razão, acabou. Acabou. Né? Então, a razão faz o quê? Provoca o quê? Promove o distanciamento, não a aproximação, a homogeneidade, afastamento. Agora, quando o foco fica compreender, aí vira um diálogo. Quando os dois conseguem centralizar o foco na compreensão, né? Por quê? A compreensão é uma escolha de como eu posiciono diante das coisas. Então, assim, é muito diferente eu entrar numa conversa querendo ter razão e querendo simplesmente entender por que desse meu comportamento, por que bate em mim e reverbera dessa forma. Então, aí começa a ser uma conversa de descoberta, né? De partilha, né? Porque de ambos os lados. E isso promove o quê? Uma escolha de postura. Pouco importa se eu tenho razão ou não. Eu quero entender o que provoca isso. E a terceira pergunta, o que nós podemos escolher hoje? Mesmo que seja algo muito pequeno, mas muito pequeno, para trazer um pouco mais de leveza para a nossa conversa. Né? Então tá, a conversa vai esquentando, vai, mesmo depois dessas duas perguntas. Aí tem a terceira. O que a gente pode fazer diferente para trazer leveza? Nosso foco não é manter a briga, não é sustentar o desencontro. O nosso foco é promover a harmonia. E o que a gente pode aplicar de diferente? Que tempero a gente pode colocar aqui para evitar isso? Que sinais a gente pode passar na comunicação um para o outro para evitar que a conversa vá para outro ritmo? Que a gente pode, que código a gente pode estabelecer para que a nossa conversa prossiga com leveza? Né? Eu conheci um casal, atendi um casal, que eles tinham um código deles. Quando ela não suportava quando ele aumentava o tom de voz. Ele ficava... Naturalmente, ele aumentava o tom de voz. Aí ela estabeleceu uma coisa. Ela fazia com o dedo... como é que era? Eu não lembro o sinal com o dedo, mas ela fazia 1, 2... Nem precisava o 3. Porque eles já fizeram um código. Porque era o espontâneo dele falando alto. E só que ela se sentia agredida com aquela voz alta, assim, na conversa. Ela falava ela disse que nunca precisou chegar no 3. Que era cômico. Porque tinha vezes que ela falava 1, ele começava a rir, porque eu falava, eu não estou querendo falar alto, eu juro. Ele modelava a voz e falava num tom mais ameno, porque a voz alta soava como agressão para ela. E ele não estava querendo agredir. Então, acordos. O que tempero a gente pode fazer, um ato pequeno, para trazer um pouco mais de leveza para a nossa conversa, para a nossa vida, né? Então, vamos se estabelecendo códigos, né? Porque, e quando a gente pega, e quando ela falava acionou, como eles estabeleceram um código, acionou já um gatilho de opa, e nele instalou um gatilho que ele sorria, ele dava risada, opa, o opa dele, né? Ele opa, tirava ele daquele estado passado de falar forte e trazia para um estado mais de leveza, convidava para um momento de presença. Olha, você pode até falar alto, berrar, falar desse jeito com seus funcionários, por aí, mas com esta pessoa, especificamente, a necessidade de conversa, de diálogo, requer
uma gentileza, um tato diferente. Então, estabelece um acordo. Essa leveza se constrói com passos pequenos. É um convite sempre para estado de presença, para o aqui e agora. Para no aqui e agora se lembrar, opa, aqui com essa pessoa eu preciso funcionar de tal forma. Você vê como é lindo isso, esse poder da nossa escolha, da gente nos modularmos para fazer aquilo que nos faz bem. Não é por obrigação, é por escolha, né? E aí foi muito bom isso. E aí tem aquelas perguntas básicas, né? E se só eu faço um movimento e o outro não faz? Isso faz muito sentido, porque a gente que chega até aqui, a pessoa que vos fala, a pessoa que me assiste, o seu colega de trabalho, o seu parceiro de vida, ele não é só o que ele chega, ele é o que ele carrega ancestralmente. A gente faz parte de um sistema, a gente é um elo de uma engrenagem enorme. Então, e o relacionamento é o quê? Outro sistema, que é uma engrenagem de duas pessoas se relacionando com tudo que veio dessas duas pessoas. Então você imagina o tamanho que fica esse emaranhamento, o tamanho que é esse bolo. E aí é que está o grande néctar dos relacionamentos. Porque quando dois sistemas se unem, o emaranhamento aumenta, mas a capacidade, a potência de diminuir esses emaranhamentos também é muito grande, porque quando se resolve aqui, vai se refletindo, né, em toda a ancestralidade e encerra aqui. Lá, as próximas gerações não vão passar pelas mesmas coisas, vão passar por outras, e essa é a escada da vida, né? É o jogo da vida, a próxima etapa, né? Então, quando a gente consegue mudar uma postura, pode não parecer nada, mas a gente muda um padrão. Quando esse casal e ela fala e ele já dá um sorriso e modula a voz, você imagina que quantas mulheres no sistema dessa moça sofriam, estavam acostumadas a sofrer, se sentir feridas, ignoradas, desrespeitadas, porque homens gritavam com elas, falavam alto com elas, elas se sentiam desrespeitadas. Então, quando essa mulher consegue ter uma postura e falar e esse ser um código que faz esse homem sorrir e continuar a conversa, quebrou esse padrão, gente. Significa que as nossas filhas não vão mais ter essa dificuldade, já vai ser mais leve. Pode ser que nem precise estabelecer um código, mas se precisar, elas já sabem. Ela aprende com o que a gente faz, né? Os nossos filhos, nós somos espelhos, nós somos os mestres deles. Eles aprendem pelo que a gente faz, não pelo que a gente fala. Então não é simplesmente assim, nossa, eu estabeleci um código e está funcionando e pá, não sei o que. Não, você quebrou um padrão, né? Você abriu uma estrada para o novo começar a andar com estado de presença. Você saiu do padrão da cobrança, da raiva, de você é mesmo assim. Você negociou. Isso é negociar com a pessoa que está aqui na sua frente. Você, na verdade, você negociou com o seu sistema, né? Encerrou em mim essa etapa. Começa uma estrada nova. É mais do que um acordo. Você consegue entender como é profundo, como o que a gente faz aqui que está aparecendo, reverbera lá atrás, porque a gente está quebrando o que sempre foi. Não é eu nasci assim, eu sou assim. Não. A gente é transformação para frente. E você está exercendo isso.
Ah, mas isso vai parecer tão artificial, vai parecer que eu estou modulando a minha emoção e faz de conta. Não. Vamos lembrar uma frase. É sobre pausa. Quando você perceber que o seu coração começou a acelerar, pausa. 3 segundos. A célebre respira. 3 segundos, pá. E faz a pergunta. Primeiro em silêncio, só para você, só na sua mente. Aí você modula a sua emoção. E aí você vem para o estado de presença e para sair do estado de reação. Então você modula a sua emoção. Nossa, Lígia, mas só isso? Quantas mulheres no passado do seu sistema familiar não conseguiam modular a respiração delas? Mal sabiam que dava conta. Sabe aquela frase célebre, né? Toma um gole d'água antes de falar qualquer coisa. É a mesma coisa do que respira. 2, 3. Elabora a pergunta na sua mente e solta. Ah, mas o outro vai falar que eu estou demorando. Aos poucos, vai compreendendo que esse é o seu modo de funcionar. Seu modo de funcionar com respeito. O seu modo de funcionar com uma postura e com consciência. Tudo que a gente vai mudando e vai melhorando em nós, a gente está trabalhando o nosso sistema todo. A gente está plantando sementes para gerações profundas. A gente está encerrando em nós essa cadeia constante nessa sequência constante de repetições de fatos que não agrada. Se não agrada, quem vai promover a mudança? Quem está vivendo no aqui e agora vai promover o que a gente dá conta. O primeiro passo é sempre o passo mais importante de toda a caminhada. Ninguém chega no topo de uma montanha sem dar o primeiro passo. E o primeiro passo não precisa ser grande. Ele só precisa ser dado. Então, a cada instante que você estiver se relacionando, quer seja com o seu parceiro, quer seja com o seu colega de trabalho, quer seja com o seu filho, quer seja com quem for, e a comunicação chegou para você quadrada, e você conseguir, ao invés de reagir, agir de uma forma onde você coloque a sua postura, onde você avalie que você, nossa, de novo eu já passei por isso, ótimo, de novo eu já passei por isso, meu corpo já reconhece, a minha mente já reconhece, eu posso provocar um comportamento novo, eu posso usar aquele script que eu ensaiei, eu posso escolher se eu quero ter razão ou se eu quero me fazer compreendida e se eu quero compreender. O poder da escolha é mágico, né? E a respiração, 3 segundos, a pergunta, elaborando consigo e solta. Você está trabalhando para muitas e muitas gerações. Você está sendo o agente de mudança que o mundo precisa. Porque para viver uma vida que só é repeteco do que os nossos ancestrais viveram, é um desperdício de vida, de poder, de capacidade, de competência. E é para isso que nós estamos aqui, para cutucar, para mostrar que é possível, para dizer um pouco do que a gente já fez, né? Não é sobre desencontros, é sobre como a gente se escolhe e como a gente se permite encontrar novamente. Não é sobre a conversa que se repete, é sobre como a gente escolhe lidar quando essa conversa se repete novamente. Quando essa tecla, esse assunto bate de novo, é como eu escolho lidar com isso. Entende? É sempre sobre a gente. E quando a gente pega o remo da vida e
tá na nossa mão, a gente tem o poder de escolher como eu vou fazer. Isso é mágico, isso é poderoso, né? Relacionamentos não precisam ser lugares pesados. Eles foram feitos para ser lugares de aprendizado. Pequenas mudanças na nossa forma de perguntar, ao invés de distanciar, vai trazer proximidade, compreensão, porque eu vejo você, eu estou interessada em você, eu quero entender você. Me ajuda, me explica melhor como que isso funciona para você, porque eu vejo dessa forma. Me ajuda a enxergar da tua forma, a compreender da tua forma. Quem sabe assim a minha atitude seja mais proativa, seja mais colaborativa. É uma conversa, é só uma conversa. E aí, gente, para variar, o tempo voa. Se essa conversa tocou aí você, olha mais profundamente, com carinho para isso. Olha com mais atenção para as dinâmicas que ocorrem nos relacionamentos. Não são apenas repetecos, não é apenas a mesma conversa que volta, né? É a oportunidade que volta da gente agir diferente, da gente somar, da gente afrouxar um pouco mais o nó dos emaranhamentos do nosso sistema, deixando a nossa vida com mais leveza, com mais fluidez. Aonde há compreensão, conversa, há um caminho para a fluidez dos sentimentos. E eu falo, né? Oi, queridos, bom dia! E eu falo, né, que aonde há caminho para fluir os nossos melhores sentimentos, é um caminho que fica aberto também. Um caminho que fica aberto para que tenhamos mais prosperidade, para que a nossa abundância também possa fluir. É tudo um conjunto, está tudo amarrado. Quando eu consigo me colocar a entender, a olhar com carinho os fatos que se repetem, entender o que é que está por detrás disso, eu estou dando uma oportunidade para a vida de fazer diferente. E o lindo não é fazer diferente só para mim, é fazer diferente para tudo que foi e para tudo que virá. O tempo acabou. Como que bateu aí a live para vocês? Deixa aqui os comentários, né? Encaminha a live para mais pessoas. E eu vou deixando aqui o meu abraço carinhoso para você, te convidando para a próxima segunda-feira, às 8 horas, estaremos aqui com mais um Café com Terapia. As nossas pílulas semanais, minha, sua, nossas, de conhecimento, informação e muita reflexão. Grande abraço, tchau!